E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou comentar aqui agora, porque eu tenho certeza que dentro do que será comentado, você estará enquadrado em uma desses três tipos de seres humanos que existem na face da terra. Você estará se identificando com essa própria mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de identificação de quem somos nós perante os olhos de Deus, de quem somos nós na presença do Altíssimo Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios capítulo 2. Olha que grandeza de palavra. O bicho está desesperado, né, Lisa? Ele está desesperado porque ele sabe que a glória de Deus já está decretada sobre a vida de todos que aqui estão. E por isso é que ele está em pânico. 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 14. 1 Coríntios 2, 14. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você neste momento. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meu Deus do céu, hein? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse o discerni-lo? Mas eu e você, nós temos a mente de Cristo. Que glória, hein? Que glória! Você já parou para pensar que você tem a mente de Cristo? Que a nossa mente é a mente de Cristo? Isso não é gigantesco? Isso não é maravilhoso? Deixa eu dizer para você aqui algo importante. Existem três tipos de seres humanos na face da terra. Isso dentre os quase 8 bilhões de seres humanos que existem, eles irão se enquadrar apenas em uma dessas três classes de pessoas. A primeira classe de ser humano que existe são os seres humanos, os homens, as mulheres naturais. Os seres humanos naturais, homens naturais, mulheres naturais, jovens naturais, crianças naturais, idosos naturais. Quem são os seres humanos naturais? O ser humano natural, o homem natural, a mulher natural, conforme nós lemos aqui, é aquele ser humano que nasceu, cresceu, mas ela nunca teve uma experiência com Deus. Esse homem e essa mulher nunca teve um contato com o Altíssimo. Essa pessoa nunca teve uma experiência pessoal com o Deus Todo-Poderoso. Ela não conhece a palavra do Senhor. Ela não conhece os mandamentos de Deus. Ela não tem a experiência de saber e de entender o que é o mundo espiritual. O ser humano natural é aquele que entende só do terreno, que entende só daquilo que os olhos veem. Muitos desses têm a sua formação acadêmica em uma faculdade, outros têm o seu poder aquisitivo e a sua vida econômica resolvida,
outros até mesmo desfrutam de alguns privilégios da sociedade, muitos até mesmo frequentam e participam de alguns redutos religiosos, porém não passa de um ser humano natural. Por quê? Porque esta pessoa não conhece o verdadeiro Deus, não conhece o Deus Todo-Poderoso. É uma pessoa que ela não sabe a respeito de nada do que é espírito. Esse ser humano natural, quando ele se depara com as coisas espirituais, ele tira sarro, ele se espanta, outros têm medo, outros tratam com desdém, outros ficam até mesmo com raiva, outros fazem piadinha sem graça. Enfim, o ser humano natural não entende nada do que é espírito. Ele vive com a mentalidade semelhante à mente dos animais aqui da terra, que apenas luta pelo que é terreno, que apenas batalha pelo alimento do dia a dia, pelo status, corre atrás do dinheiro, corre atrás, sabe, de ser aplaudido por outros seres humanos, não se preocupa com uma eternidade que está pela frente, briga simplesmente por coisas mesquinhas. Esse é o ser humano natural. Ele não conhece nada. Você fala de Jesus para ele, ele faz uma piada. Você fala de Bíblia, ele dá risada. Você fala que existe uma eternidade, ele diz: morreu, acabou tudo aqui. Você diz que o diabo está fazendo estrago na face da terra, ele diz: que diabo nada, é o ser humano que está fazendo isso, o diabo não existe. Você diz que existe um Deus criador de todas as coisas, ele e ela olha e diz: que Deus o quê? Nós vivemos embasado na explosão do Big Bang, né? Nós não tem nada de Deus, coisa nenhuma. Esse é o ser humano natural. E esse ser humano, quando ele se depara com a verdade, quando ela se depara com a verdade, e essa pessoa permite essa verdade surtir efeito na sua vida, surtir efeito no seu interior, essa verdade trabalhar dentro dele e dentro dela, então esse ser humano natural levanta as mãos, se rende, aceitando Jesus, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e esse ser humano que é natural deixa de ser natural e passa a ser um ser humano espiritual. Ou seja, todos nós um dia fomos homens e mulheres naturais. Todos nós um dia tiramos sarro de alguém que passou na nossa frente com a Bíblia na mão. Todos nós um dia olhamos para o céu e perguntamos: será que existe Deus? Todos nós um dia olhamos para alguém que estava dando glória a Deus e nós falamos: que loucura, para que gritar tanto assim? Não precisa dessa loucura. Todos nós um dia passamos na frente, quem sabe, de uma igreja de crente e olhamos para dentro e disse: isso é tudo doido, esse povo aí, Deus me livre e guarde, eu não sei, para que língua é essa que esse povo está falando? Que língua esquisita é essa que ninguém entende que esse povo está falando? Isso é coisa de crente mesmo, só Deus, viu? É por isso que eu não quero saber de estar no meio deles. Todos nós um dia fomos assim. Todos nós um dia ignoramos as coisas espirituais. Todos nós um dia batemos de frente. Deus me livre e guarda desse negócio de Bíblia. Eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Eu não troco de religião de jeito nenhum. Todos nós um dia agimos como seres humanos naturais, que não entendia nada e que falava coisas pelas quais nem sabia que estava falando. Mas o dia que nós tivemos um contato real, um contato verdadeiro, uma experiência profunda com Deus, nós então levantamos as mãos, aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, e nós apenas deixamos de ser humano natural e passamos e nos tornamos a ser humano espiritual, homem espiritual, mulher espiritual. Quem é a mulher espiritual? Quem é o homem espiritual? O homem espiritual, a mulher espiritual, é aquele e aquela
que tem experiências com Deus. O homem espiritual, a mulher espiritual são aqueles que têm contato com Deus. São aqueles que o Senhor, pela sua bondade e pela sua misericórdia, abre os seus horizontes. Abre os horizontes visual dessa pessoa e ela passa a ver aquilo que outrora ela não via. Ela passa a enxergar aquilo que outrora estava debaixo do seu nariz, mas ela não enxergava. Ela passa a sentir no seu corpo, a viver coisas que simplesmente estavam nuas e patentes aos seus olhos, mas ela não conseguia ver e nem sentir essa glória. O ser humano espiritual, quando, por exemplo, quando ele acorda pela manhã, o seu prazer já é de dizer: oh Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais um dia eu estar vivo na tua presença. Dentro dela há uma comoção. Dentro dela há um quebrantamento. Dentro dele e dentro dela há um diferencial que não tem como explicar. Ele e ela olha para trás e diz assim: meu Deus, quanto tempo eu demorei para me reconhecer esse Deus. Por que eu não aceitei Jesus antes? Por que eu não encontrei essa verdade antes, meu Deus do céu? Aonde eu estava? Em que mundo eu estava? Que eu não descobri como era bom, como é bom estar na tua presença. Onde eu estava com a cabeça que eu não me voltei para a tua palavra há tanto tempo atrás. Olha quanto tempo eu perdi, olha quanta bobagem. Aí a pessoa sai pela rua, ela vê o vento batendo nas árvores, os pássaros cantando, o sol brilhando, as nuvens em movimento, e aquela sensibilidade espiritual gera dentro dele e dentro dela uma gratidão tão grande que a pessoa olha e diz: meu Deus, há tempos atrás eu não via isso, eu não enxergava isso, eu não contemplava isso. Você olha para os filhos, olha para a esposa, olha para o marido, olha para o teu próximo e você diz: como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Tudo isso passa a acontecer na vida do homem e da mulher que deixou de ser natural e passou a ser espiritual. Quando tem um problema para resolver, tem uma luta, tem uma dificuldade, antigamente, quando era natural, a pessoa dizia: eu vou resolver do meu jeito, e tentava, e ligava para um, e ligava para outro, e fazia parcerias e sociedade com gente corrupta, e se vendia, e fazia maracutaia, aquela coisa toda, porque era um homem natural. Hoje, quando vem as dificuldades e os problemas, é diferente. Senhor, vai da frente, coloca as tuas mãos, seja comigo, me abençoa, me honre nesse propósito. Senhor, seja feita a tua vontade, que o Senhor seja glorificado nisso. Enfim, o ser humano espiritual é aquele que tem os olhos espirituais abertos, que tem comunhão com Deus, que tudo coloca nas mãos de Deus, que não tem medo da morte, que a morte para ele e para ela é apenas uma passagem, porque ele e ela sabe que não vai morrer, ele e ela sabe que ele é eterno, ele e ela sabe que simplesmente quando tudo se acabar aqui, será o primeiro dia de eternidade. Então esse é o ser humano espiritual, é aquele que olha para o seu próximo que está vencendo e não tem inveja, é aquele que vê o seu irmão e a sua irmã passando lutas e dificuldade e não tira sarro e não zomba, mas apenas ora para Deus tirar a pessoa daquele lamaçal de lutas e de dificuldade. O homem e a mulher espiritual é um pedacinho de Deus na face da terra. O homem e a mulher espiritual é um pedacinho do Senhor Jesus Cristo ambulante na face desta terra. Quando você vê um homem ou uma mulher espiritual, ali você está vendo uma partícula de Jesus, um pedacinho de Jesus se movimentando na terra. O homem e a mulher espiritual, ele não é discernido por nada e por ninguém. As pessoas apenas olham para ele e para ela e vê uma diferença. E essa diferença é tão grande que as pessoas olham e dizem assim: escuta, me desculpe a pergunta, mas você é evangélico? De que igreja que você é? A pessoa não te conhece, ela não sabe quem você é, ela não consegue te discernir, mas ela vê que você tem algo diferente. Ele percebe que você tem um brilho que os
normais não têm, que aqueles que são naturais não têm. Por isso que desperta essa curiosidade ao ponto de perguntar se você é de tal igreja, se você, da onde você é, quem você é. É um brilho tão diferente, é uma auréola de glória tão diferente, que as pessoas se sentem, sabe, no direito de perguntar quem você é. Desculpa a pergunta, mas você é evangélico? Em outras palavras, a pessoa está perguntando quem você é, que eu vejo que você é diferente. A realidade é essa. Quando alguém chega em você, que nunca te viu, que não te conhece, não sabe quem você é, e chega e pergunta, escuta, de que igreja que você é? Escuta, você é evangélico? Você segue a Jesus, você serve a Jesus? Quando as pessoas chegam e te perguntam isso, em outras palavras, elas estão querendo dizer o quê? Escuta, você tem um brilho que é tão diferente dos demais normais que estão aqui, que eu quero saber que brilho é esse, que luz é essa, né? Que facho de luz é esse que eu vejo no teu olhar? Escuta, eu não sei, mas quando você começou a falar, assim, as tuas palavras é diferente, né? O teu jeito de falar é diferente. O teu jeito de falar não é como os demais. Escuta, você é evangélico? Você serve a Deus, né? Por que as pessoas perguntam isso? Perguntam isso porque você é espiritual e o ser humano não consegue, ninguém consegue te discernir. Então, por não conseguir te discernir, eles já chegam e perguntam quem você é. Diferente do homem natural. O homem natural, você olha para ele e você sabe que ele é natural. Por isso, jamais você vai perguntar para alguém, escuta, você é ímpio? Escuta, você não acredita em Deus? Escuta, você não tem fé em nada? Nunca você vai ver uma pessoa fazendo essa pergunta. Por quê? Porque o ser humano natural, todo mundo já discerne quem é ele. Todo mundo já sabe quem é ela. Porém, o ser humano espiritual não. O ser humano espiritual tem algo dentro dele, dentro dela, que reluz, que é explícito aos olhos de todos, ao ponto que as pessoas chegam a perguntar quem você é. Tamanho auréola de glória que está sobre a sua vida, que está repousando sobre você. Essa gratidão, esse louvor fácil, essa maneira de se conduzir na presença de Deus, gera sobre a pessoa um peso de glória, um peso de brilho, uma luz que todos conseguem ver, ao ponto que aonde você for, existirão pessoas olhando para você e vendo que você está brilhando acima dos demais. Esse é o ser humano espiritual. O ser humano espiritual que tem coragem de meter a cara e fazer jejum. O ser humano espiritual que automaticamente não tem medo da macumba, não tem medo do diabo, não tem medo de nada. Esse é o ser humano espiritual. Entendeu? Existe dois que eu disse. O primeiro, o homem natural, que é aquele que nasceu e continua vivendo semelhante aos demais, uma vida semi-animal no tocante a temor a Deus. Segundo, o espiritual, que é o que eu acabei de citar. E o terceiro é complicado. Qual é o terceiro, pastor? O terceiro é o ser humano carnal. Olha para cá, carnal. Existe o ser humano natural que aceitou Jesus. O ser humano natural que aceitou Jesus e se tornou espiritual. E aí, do ser humano espiritual, se ele não permanecer espiritual, ele não volta a ser natural. Ele se torna carnal. Você conseguiu entender? Eu vou explicar. Existe o ser humano natural. O natural é o que nunca teve contato com Deus. Uma vez que ele tem contato com Deus, ele se torna espiritual. Espiritual. Uma bênção. Mas se essa pessoa não der manutenção nesta espiritualidade, se essa pessoa não cuidar da sua espiritualidade, se ela não manter essa caminhada, se ela não sustentar essa caminhada com oração, com jejum, examinando as escrituras, agradecendo a Deus todos os dias, permanecendo nesta prática gloriosa da espiritualidade e da comunhão com Deus, ela não volta a ser natural, ela se torna carnal. E aí é pior. O ser humano carnal é pior do que o natural.
O ser humano carnal, que é o terceiro estágio dentro do que eu estou dizendo, é pior do que o primeiro, que é o natural. Por quê? Porque o natural, ele tudo que faz, ele faz como os animais fazem, e nada o condena, e nada o acusa, e nada pesa na sua vida, e nada leva ele e ela a se sentir frustrado e condenado. Porém, o carnal é diferente. O carnal, por ele já ter conhecido, por ele já ter tido, por ela já ter tido uma experiência com Deus, por já ter tido muitas experiências espirituais, por saber que o diabo existe, por saber que o inferno é real, por saber que o céu é real, por saber que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi verdadeiro e a sua salvação é verdadeira, automaticamente o carnal se torna pior do que o natural, porque o carnal vive condenado, o carnal vive acusado, o carnal tudo que vai fazer, sua consciência cobra. O carnal, aonde ele e ela bota os pés, a consciência está cobrando. Ei, e aí? Você não se liga? Você sabe que é pecado, você sabe que é errado, e aí? Você não está vendo? E aí como que fica? Você não vai voltar para Jesus? Como que fica essa situação? Essa frieza, essa mortandade, você desse jeito, a consciência sempre cobrando, a consciência sempre oprimindo, e a pessoa, ela vai se atolando. Por que que os desviados, eles se atolam mais no pecado do que os naturais? Você nunca vai ver um natural pecando mais do que um carnal. Por quê? Porque a consciência cobra tanto, que a pessoa, ela quer se anestesiar na bebida, na droga, no bailão, na loucura. Você vê que uma pessoa desvia do evangelho? Ela está no evangelho, de repente ela desvia. Senhor diz, misericórdia, o que é aquilo, Jesus? O que é aquilo? Um exemplo, se ele e ela, se ele e ela era uma pessoa disciplinada, que andava com as suas roupas decentes, desviou, aí já bota um touquinho de short desse tamanho, um touquinho de saia desse tamanho, uma blusinha desse tamanhozinho aqui, você está entendendo? Uma pintura virada numa pomba gira e sai, sabe, em sol quente, cascavelando no centro da cidade, aquela coisa de doido. Você está entendendo? Se ele antes estava no evangelho e era uma pessoa que estava firme, ele desviou, ele se torna o maior pingaiada da região, o maior bêbado. Ele é o que comanda, ele é o que comanda a pingaiada do boteco que ele frequenta e algo semelhante. Antes, ele, quando não conhecia Jesus lá atrás, ele bebia pouquinho, ele era uma pessoa que bebia socialmente. Aceitou Jesus, parou de beber, largou bebida, largou tudo, desviou do evangelho, virou num gambá, como diz o ditado. Bebe de viver caído. Mas por quê? Porque a pessoa, ela passa a viver em condenação. O carnal vive em condenação. E essa condenação, ela acusa a pessoa 24 horas por dia, ao ponto que a pessoa necessita tentar anestesiar isso com tantos outros subterfúgios, que na realidade nunca vai anestesiar. Só vai levando ele e ela ao buraco mais e mais. Só vai levando a pessoa mais e mais ao inferno. Só vai levando a pessoa mais e mais para as profundezas escuras. Por isso, existem 3 tipos de pessoas na face da terra. O natural, que é aqueles que você vê por aí, a pessoa faz e não se sente condenado, faz e não se sente pesaroso. Muitas das vezes você olha, você passa em certo lugar, você olha assim, meu Deus, como que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Como que essa pessoa tem coragem de se comportar assim? Ela se comporta assim porque sua consciência não cobra, ela não se sente oprimida, não se sente pesaroso e pesarosa por nada. Por quê? Porque são os seres humanos naturais, que vivem uma vida semi-animal, uma vida terrena, uma vida que não enxerga um palmo além da sua cabeça no tocante ao mundo espiritual. Existem os espirituais, que você olha e você diz, meu Deus, olha, que bênção, essa pessoa tem um brilho diferente. E existe o carnal, que é aquele que um dia foi espiritual, perdeu a espiritualidade
e se transformou num carnal. Não voltou a ser natural, porque ele e ela não conseguem mais ser natural, mas se transformou num carnal. Escute o que eu vou te falar. Preste atenção no que eu vou dizer para você. É quase impossível uma pessoa largar a religião da idolatria, aceitar Jesus e depois voltar para a idolatria. Isso não existe. A pessoa, ela larga a idolatria, aceita Jesus, e se um dia ela desviar de Jesus, ela vai praticar todas as aberrações, mas voltar a ser idólatra, a pessoa não volta mais. Por que não volta? Porque ele não pode voltar mais a ser natural. Não tem como você largar a espiritualidade e voltar para a naturalidade. Não. Quando você larga a espiritualidade, você não volta para a naturalidade. Você se volta para a carnalidade. Aí as obras da carne começam a predominar na vida da pessoa. As obras pecaminosas, a vontade humana, as cobiças, os desejos humanos começam a predominar na vida da pessoa. São os 3 tipos de seres humanos que existem na face da terra, e isso é em toda a sociedade, quer seja na classe alta, na classe média, na classe baixa, na classe da extrema pobreza. Em todas as classes existem 3 tipos de seres humanos: aquele que é o natural, porque nunca teve contato com o Altíssimo Deus. Existe o espiritual, que é o que tem contato com Deus, e existe o carnal, que é aquele que um dia foi natural, um dia foi espiritual, perdeu a espiritualidade e se transformou num carnal, em um vazio, em uma vazia de Deus. E o homem vazio de Deus é capaz de qualquer coisa. A mulher vazia de Deus é capaz de qualquer coisa. E escute o que eu vou dizer para você. Preste muita atenção nessas palavras. O perigo de você ser carnal é que o ser humano carnal não assume e não aceita ser chamado de carnal. O perigo é que o ser humano que está na carne, ele não aceita ser chamado de carnal. Ele insiste que ainda está no espírito. Por isso que ele é um carnal, porque mesmo estando na carne, fazendo a obra da carne, continua questionando e tentando provar que é espiritual. A carnalidade é um dos estágios mais tenebrosos na vida de um ser humano. E aí, pastor, o que pode ser feito? O que pode ser feito? O natural pode se transformar em espiritual e o carnal pode voltar a ser espiritual. Você consegue entender? Todas as posições nos levam e nos dá a possibilidade de nos tornarmos espirituais. Se eu sou um ser humano natural que nunca tive experiência com Deus, eu posso aceitar Jesus e ser espiritual. Se eu sou um carnal que perdi a comunhão com Deus, eu posso reconciliar com Jesus e voltar a ser espiritual. Todos os pontos em que o ser humano está, tudo aponta para ele se tornar espiritual. Se eu sou um carnal, a única alternativa que eu tenho é voltar a ser espiritual. Se eu sou um ser humano natural, a única alternativa que eu tenho é me tornar um ser humano espiritual. Não tem como o natural já dar um pulo e se transformar no carnal. Não tem como. Por quê? Porque de natural para carnal precisa passar pelo estágio do espiritual. Então, o espiritual está no meio, à disposição dos naturais, à disposição dos carnais. E essa disposição, que se chama vida espiritual, que está no meio, a Bíblia chama de livre-arbítrio, que é o quê? O direito de escolha. Eu escolho ser espiritual, eu desejo ser espiritual, eu me esforço para ser espiritual, eu quero ser espiritual. Independente se eu sou um natural ou se eu sou um carnal, é o meu esforço, é a minha escolha, é o meu desejo, é o meu querer que fará de mim um espiritual na presença de Deus. Se você vê hoje em dia, na face da terra, pessoas naturais vivendo uma vida semi-animal,
o dia que eles desejar, que eles querer, que eles fizer por onde, eles se tornarão espirituais. Assim são os carnais, aquele que está entregue às obras da carne, na prostituição, nos vícios, na vida de sacanagem, de malandragem, na vida de opressão, na vida de tormento, de condenação em si próprio. O dia que essa pessoa se voltar para Jesus, ela deixa de ser carnal e se transforma em espiritual. Você vê que Deus, Ele deixou a vida espiritual para ser trabalhada, para ser vivida, para ser praticada à disposição de todos, à disposição de todos nós. Minha amiga, meu amigo, escute, você que está me assistindo, eu falo isso com precisão. Não tem como você ser natural, você não é mais natural, não. Para você já não existe mais a possibilidade de ser natural. Por quê? Porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que não é a primeira vez que você está ouvindo uma verdade. Tenho certeza que não é a primeira vez que você está tendo contato com a voz da verdade, da palavra de Deus. Então não tem como você se considerar um ser humano natural. Você já não é mais natural. Não, você já não é mais natural. O ser humano natural, ele vai na macumba como se fosse um lugar para receber uma bênção. O ser humano natural, ele vai, em um lugar lá, em qualquer lugar de meditação budista, como se fosse um lugar de bênção. O ser humano natural vai na casa da idolatria, adorar os penduricalhos, os bonecos de barro, lá nas cerimônias deles, como se fosse natural, porque ele é natural. E isso não acontece com você. Você já não vai mais na macumba, você não tem coragem de ir na macumba como se fosse um lugar de bênção. Você não tem coragem de ir na casa do Pai das Trevas como se fosse para tomar uma bênção, para receber um milagre. Você já não vai mais. Por quê? Porque você conhece a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós deixamos de ser naturais. Os naturais vão na macumba como se fosse receber uma bênção. Todo ser humano que é natural, que é convidado para ir na casa do Pai das Trevas, ele vai tranquilo, de boa. Ah, você foi lá? Fui lá, tomei um passe, comi lá com eles, tinha muita comida, uns manjares, umas oferendas bacanas lá para os bichos ruins, e eu comi, tranquilo, muito bom, gostei. Só fiquei assustado um pouco quando começou os espíritos tenebrosos que pertencem ao diabo descer lá nas pessoas, que começou a se entortar tudo e aquela coisa toda. Eu me assustei um pouco, mas eu gostei. Tinha muita comida, tinha bebida, tinha de tudo. Esse é o ser humano natural, coisa que você não tem coragem de fazer. Ou você tem coragem de ir num centro de terreiro, tomar um passe, receber uma baforada de charuto, O Pai das Trevas dá aquela puxada e solta a fumaça em você. Você tem coragem disso? Não, pastor, porque você não é mais natural. Você está no estágio entre espiritual e carnal. E é aí que você precisa se identificar quem você é. É aí que você precisa se identificar em que estágio você está. Se você é espiritual ou se você é carnal. Se você está no espírito ou se você está na carne. Consegue entender? Olha quantas pessoas dizem, Deus me livra, Deus me livra. Agora nós falamos Deus nos livra. Mas antigamente era natural, era tranquilo, era de boa, muito de boa. Eu me lembro que quando eu era criança, para mim era normal. Eu ia na casa dos benzedores, que minha mãe e meu pai me levavam. Chegava lá, catava uns galhos de Santa Bárbara, que é uma árvore que tem umas bolinhas verdinhas, ou senão uns galhos de arruda de Guiné, umas espadas de São Jorge enroladas com arruda de Guiné, isso e aquilo, e começava a passar em mim em forma de cruz, e passava um perfume com cheiro estranho nos pulsos, e aquela coisa toda, e passando aqueles galhos em cima de mim, isso e aquilo, passava na minha família inteira. Para mim era normal, de boa, tranquilo, arruda de Guiné, e folha de hortelã, folha de Santa Bárbara, folha de erva doce, e aquela coisa toda, para mim era normal. Normal, e riscava com a pedra aqui, com giz, os pulsos em forma de cruz, e ficava ali cochichando, falando baixinho, uma reza que ninguém escutava, Para mim era normal, tranquilo, estou abençoado. A benzedeira, o benzedor me benzeu, estou abençoado, estou indo para casa protegido, e o descarrego da coisa ruim saiu de mim. Naquela época que eu era natural, hoje não.
Hoje, por eu ter tido experiência espiritual, jamais eu vou voltar a acreditar nessas coisas que os naturais acreditam. Eu posso me tornar em um carnal, que é me entregar às práticas da carne, às obras da carne, à vontade da minha carne, mas eu voltar a praticar as coisas que os naturais praticam, jamais. Por isso que eu digo que a maioria de todos, 99,9% daqueles que aqui estão, você jamais voltará a ser uma pessoa natural. Você está no estágio de espiritual ou carnal. E é aí que cabe você, humildemente, entender e enxergar aonde você está. Que patamar você está vivendo? Que estágio você está desfrutando? Os carnais são aqueles que abandonaram a espiritualidade e simplesmente se entregou aos prazeres pessoais, aos vícios, às bebidas, aos jogos, à depravação, à cobiça, à traição, à prostituição, à mentira, ao engano, a tudo que pertence ao diabo, tudo que pertence às trevas, tudo que agrada a nossa carne. A Bíblia diz que a sentença que Deus deu para a serpente, que é o diabo, no jardim do Éden, a Bíblia Sagrada diz que a sentença que Deus deu foi o seguinte: tu se rastejará e comerás pó. Você nunca vai ver uma cobra comendo pó. Cobra não come pó. Cobra não come pó. Cobra não come vegetação. Cobra se alimenta daquilo que tem sangue, daquilo que é vivo. Cobra não come vegetação e nem pó. Mas como é que Deus sentenciou que a serpente comeria do pó? Não é a serpente animal, é o próprio diabo que se alimenta do pó. O que é o pó? O pó é o próprio ser humano que veio do pó da terra. As obras da carne sustentam o diabo. A nossa carne é pó. E a Bíblia diz que Deus dizendo para Satanás: tu vai comer do pó. Ou seja, tu vai se alimentar da carnalidade humana. O alimento do diabo é a carnalidade. Quando eu me torno um carnal, eu dou comida para Satanás todo dia. Quando eu me torno um carnal, eu dou comida para os demônios todos os dias. Os demônios comem na vida das pessoas. Por eles não terem corpos, eles precisam de um corpo para se alimentar. E o que ele faz? Ele entra nas pessoas e faz as pessoas praticarem carnalidades para eles se alimentarem. Satanás se alimenta da carnalidade humana. É isso. Os demônios se alimentam da carnalidade que o ser humano pratica. Por isso que quanto mais carnal, mais comida eu dou para o bicho. Quanto mais espiritual eu sou, mais eu estou alimentando o Espírito de Deus da minha vida. A minha carnalidade alimenta Satanás, a sua carnalidade, a nossa carnalidade. Por isso é que nós temos que lutar dia após dia para manter o nosso nível espiritual elevado, para jamais nós sermos homens e mulheres que estamos sustentando demônios na face desta terra. Você sabia que tem gente que dá comida para demônio todo dia? E quem dá comida para demônio todo dia é as pessoas carnais. São os carnais, a carnalidade. Satanás ama isso. O que? Encontrar uma pessoa carnal. Mas ele odeia ver um homem e uma mulher se dedicando na vida espiritual. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais espirituais somos, mais perto de Deus nós estamos. O diabo se alimenta do pecado. E o que é o pecado? O pecado é a carnalidade. Não existe uma carnalidade que não é pecado. Toda carnalidade é pecado. E Satanás se alimenta disso. E aí eu te faço a pergunta, e você pode responder, não precisa nem escrever, é só escrever a letra. Qual estágio você está? 1, 2 ou 3? Qual estágio você está? 1, 2 ou 3? Dá uma avaliada aí, olha para dentro. Que estágio que você está? 1, 2 ou 3? O 1, eu acredito que é praticamente impossível ter aqui, porque todo mundo aqui já teve uma experiência com Deus. O 2 é o espiritual e o 3 é o carnal. Qual dos 3 você está? Bota aí o número.
1, 2 ou 3? Deixa eu ver. Joilson está no 2. Vamos lá. Qual estágio? Giovana Costa, 2. Silvânia Prudência, espiritual. Qual estágio? Espiritual. 1, 2 ou 3? Não tem como fugirmos desses 3 itens. É 1, 2 ou 3. Olha aí que benção. Muita gente está escrevendo isso. Escreva aí. Por que escrever, pastor? Para o mundo espiritual saber que você sabe quem você é na presença de Deus. Para os anjos saberem, para os demônios saberem que você sabe quem você é na presença de Deus. Tem gente que não, eu não sei, será que eu sou carnal ou espiritual? Se você não sabe, quem vai saber para você? É você que precisa se discernir quem você é. Conseguiu compreender? Isso, olha aí que benção, quanta gente. Bom, todos que aqui estão no estágio do 2. Eu não vi pessoas que estão afastadas do Evangelho escreverem aqui, hein? Como seria glorioso você se assumindo e escrevendo. A Lourdes e Colau, 3. Olha aí, ó. Apareceu uma pessoa corajosa que assumiu que realmente abandonou a espiritualidade em um dado momento e agora está vivendo nesse estágio. Mas tem como voltar para o 2. Quem está no 1, dá para pular para o 2. Quem está no 3, dá para descer para o 2. Está muito claro, né? Quem está no 1 pode subir para o 2. Quem está no 3 pode descer para o 2. Você consegue entender? Mas por que o 2? É o 2, é a perfeição, é a espiritualidade. É a espiritualidade. Mantenha essa espiritualidade. Como manter, pastor? Oração, campanha de jejum, examinando as escrituras, louvando a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, perseverando no temor e na sinceridade, se afastando de pessoas carnais, porque quando você começa a conviver com pessoas carnais, é mais fácil você se transformar em carnal do que trazer o carnal para o espiritual. Quando o 2 se alia com o 3, é mais fácil o 3 arrastar o 2 do que o 2 arrastar o 3. Cuidado com as amizades com gente carnal. Cuidado com a amizade com pessoas carnais. Pessoas carnais são pessoas envenenadas, são pessoas raivosas, são pessoas queixosas da sorte, são pessoas que têm facilidade de murmurar, são pessoas que têm facilidade de falar mal da vida dos outros, são pessoas que têm facilidade de duvidar do poder de Deus, são pessoas que simplesmente é o verdadeiro perigo na face desta terra. Um perigo na face da terra você lidar com pessoas carnais. Então, quando o 2 se alia com o 3, é mais fácil o 3 arrastar o 2 do que o 2 arrastar o 3. Cuidado com a amizade com pessoas carnais. Como diz a Rosana Silva, vivem reclamando. É um perigo. Se alia com gente espiritual. Por quê? Porque além de pensar como você pensa, irá te incentivar a você melhorar de vida. A Eliane Cristino, 3. Você que está no estágio 3, você gostaria de voltar para Jesus? Tem essa coragem? Se você tem, escreva na linha do tempo: eu estou voltando para o Senhor Jesus. Eu estou me reconciliando com o Senhor Jesus. Eu estou me entregando ao Senhor Jesus. Você que é do estágio 1, que nunca teve uma experiência com Deus, que nunca aceitou Jesus, escreva: eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Há 2 possibilidades de nós nos tornarmos espirituais. De que maneira? O que está no estágio 1, aceitando a Jesus. O que está no estágio 3, reconciliando com Jesus. Reconcilie com o Senhor e Ele com certeza estará te honrando e te abençoando. Volte para Jesus, se volte para Deus, e Ele estará te honrando e te honrando muito. Como diz a Mônica Custódio, aquele que está de pé, vigie e ore para que não caia. Exatamente. Você está firme, você está de pé, mantenha a tua espiritualidade. Servir a Deus é como andar de bicicleta na subida. Parou de pedalar, você cai. Servir a Deus é igual andar de bicicleta na subida. Parou de pedalar, caiu. Assim é a vida espiritual. Parou de dar manutenção, perdeu. Parou de dar manutenção, fracassou. Parou de dar manutenção, pulou do estágio 2 para o estágio 3. E a única matemática que ela não é favorável
para a nossa vida é essa matemática espiritual. Nessa matemática espiritual, o 3 vale menos do que o 2. Nessa matemática espiritual, o 3 vale menos do que o 2. Tenha certeza disso. Você esfriou na fé, desanimou, aconteceu lutas, problemas, dificuldade, que você fracassou, voltou aos vícios antigos, às práticas antigas. Reconcilie com Jesus aqui agora. Escreva na linha do tempo: eu estou reconciliando com Jesus, eu entrego a minha alma ao Senhor Jesus. E você vai ver que Ele vai te honrar e te abençoar em tudo o que você fizer. Em tudo o que você fizer na presença do Altíssimo Deus. Eu quero orar por todos. Você conseguiu compreender? Fácil de entender as 3 classes de pessoas que existem? O 1, o 2 e o 3. O que é o 1 pode ser o 2. O 3 pode voltar a ser o 2. Agora, o 1 não tem como ser direto o 3, e o 3 não tem como nunca mais voltar a ser o 1. Essa é a realidade. Uma vez que conhece a Deus, não tem como voltar atrás. Deixa eu orar para você. Deixa eu orar pela sua família, orar pela sua casa, pedir a Deus que te abençoe, pedir a Deus que te fortaleça, pedir ao Senhor que te encha do Espírito Santo, para que você venha a ser a verdadeira bênção ambulante na face da terra. Abra a sua mão, você que pode, abra a sua mão, que eu quero orar por você, pedir a Deus que te fortaleça, que te encha do Espírito Santo e que faça de você a verdadeira bênção, como eu disse. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, aqui estamos nós na tua presença, e eu quero te render graças e louvores por essa oportunidade. Abençoe a vida de todos aqueles que aqui estão. Abençoe a vida desse homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz. Senhor, que a tua promessa venha se materializar na vida de todos. Senhor, nós um dia fomos naturais, hoje estamos vivendo no Espírito. Muitos que aqui estão já experimentou do terceiro estágio, que é a carnalidade, mas louvamos o teu nome por terem se voltado para a espiritualidade e hoje estarem vivendo novamente nesse estágio glorioso. Que a tua presença, que as tuas mãos sejam estendidas sobre a vida de todos que aqui estão. Repreenda, meu Pai, todo empecilho, todo impedimento, todo laço, toda armadilha para essa pessoa fracassar na fé. Que o Senhor venha fortalecer a todos nesse momento. Tira dos nossos caminhos a carnalidade, a malignidade, a obra das trevas, e coloque, meu Deus, dentro de cada um de nós a tua presença. Eu abençoo desde o maior até o menor, em nome do Senhor Jesus. Que a tua visitação e que a tua glória venha envolver a todos. Senhor, fortaleça espiritualmente a tua igreja, em nome de Jesus. Sejam todos visitados e agraciados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, você que recebe, diga amém. E eu concordo, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Baruch Hashem, graças a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus por esse momento. Louvado seja Deus pela sua vida. Engrandecido seja o nome do Senhor pela sua espiritualidade, pela sua caminhada com Deus, por você estar andando com as suas pernas na presença do Altíssimo. Que Deus te honre e que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Você entendeu? Compreendeu? Ficou bem claro os três tipos de pessoas que existem nessa terra? Ficou claro? Está explicado? Eu acredito que tem pessoas aqui que convivem com pessoas carnais, e tem gente aqui que convive com pessoas naturais. E você é espiritual, e você sabe que é muito difícil viver com a pessoa carnal. É mais difícil do que viver com a pessoa natural. É muito mais difícil viver com o carnal do que com o natural. Você entendeu? É muito difícil. Entre o carnal e o espiritual é mais fácil, entre o carnal e o natural é mais fácil o natural se voltar para Jesus do que o carnal se reconciliar. Porque o carnal, ele sempre tem as suas desculpas, conhece versículos isolados, né?
Tem os versículos para tentar endossar a sua prática pecaminosa e ele e ela automaticamente culpar alguém pelo seu fracasso. O natural não. O natural não tem versículo. O natural não tem conhecimento de nada. E quando você fala a verdade para ele e para ela, ele pode até no momento não aceitar, mas ele não se desculpa e não usa a Bíblia como arma para se defender. Por isso, ore por aqueles que são naturais da sua família, né? Como diz a Jaqueline Oliveira, sempre com desculpas, né? Então, sempre tem onde se esconder, né, Joilson? Então, ore pelos naturais e ore pelos carnais da sua família, para que eles venham se transformar em espirituais, como você também é. Amém? Ó, carnal, natural, as duas mãos juntas se tornam espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, que o Espírito Santo venha nos conduzir a cada dia com sabedoria, com graça, com discernimento, com muita luz, com muita vitória e com muita bênção para as nossas vidas. Amém? Eu vou encerrar essa live, e eu tenho certeza que Deus estará nos honrando de uma forma extraordinária em o nome do Senhor Jesus.